Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nessa aula a gente vai falar sobre grandezas físicas. Essa aula ela faz parte de um curso de física completo, no curso de física 1 completo. E você hoje vai aprender sobre grandezas fundamentais, sobre a diferença entre grandezas vetoriais e grandezas escalares e também sobre algumas grandezas derivadas das grandezas fundamentais. Aqui também você vai aprender sobre conversões de unidades, sobre os prefixos das medidas que são muito importantes. Então, vamos começar a nossa aula. Pessoal, grandezas físicas. Tudo aquilo que você conseguir medir é considerado uma grandeza física, qualquer coisa. Por exemplo, você não consegue medir a vontade de assistir essa aula, então não é considerado uma grandeza física. Tudo aquilo que você consegue medir, que você consegue descrever de forma qualitativa e de forma quantitativa, é considerado uma grandeza física. Então, as grandezas físicas são aquelas que vão descrever, como dito aqui, de forma qualitativa ou quantitativa as relações observadas nos fenômenos físicos. Pessoal, e foi estabelecido em 1960, na Conferência de Pesos e Medidas, foi estabelecidas as grandezas fundamentais, que são as grandezas a qual outras grandezas se derivam delas. E são 7 grandezas fundamentais. Nós temos a grandeza 1 aqui, que é o comprimento. A unidade de medida do comprimento é o metro. O símbolo é o m minúsculo. Nós temos aqui a nossa segunda unidade de medida, a massa, é expressa em quilograma. O quilograma é o kg. Olhando que esse K aqui ele é minúsculo, ok? Então, nós temos aqui o tempo, a unidade de medida é o segundo. O segundo aqui é o S minúsculo. Nós temos aqui a corrente elétrica, que é o ampere. O ampere, a unidade a gente escreve de forma... Quando a gente for escrever a unidade, a gente escreve de forma minúscula. Porém, o símbolo de ampere a gente coloca como A maiúsculo porque é nome de pessoa. Inclusive em homenagem a um grande físico aí, o ampere. Ok? Temperatura. Temperatura, a unidade de medida é o Kelvin. Novamente, é um nome de pessoa. Porém, na hora de escrever a unidade, a gente escreve com o K minúsculo aqui. Porém, o símbolo é o K maiúsculo. Perceba que a representação não é o grau Celsius. A representação não é o grau Fahrenheit. Fahrenheit é uma unidade bastante utilizada, né, em temperatura nos Estados Unidos. É a unidade padrão lá. Nós utilizamos o grau Celsius. E perceba que a gente não precisa falar grau Kelvin. A gente apenas fala Kelvin. Então, eu estou lá com a temperatura de 100 Kelvin. Ok? Porque essa escala ela vai no chamado zero absoluto, que é o menor grau de agitação das partículas. Então, essa escala aqui, pessoal, é a escala usual do Sistema Internacional de Medida, que é o Kelvin. Temos também a quantidade de matéria, que é o mol, unidade é o mol. O símbolo também a gente representa por mol. E temos também a 7, que é a intensidade luminosa, que é o candela, que a gente representa aqui por CD minúsculo. Então, pessoal, toda vez que for, qualquer enunciado, qualquer questão for falar sobre, para você deixar as unidades de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, você tem que deixar de acordo com essas unidades aqui, essas unidades fundamentais. E é interessante que todas as outras unidades vão derivar dessas unidades aqui fundamentais. Por exemplo, eu tenho aqui a grandeza física, que eu chamo de velocidade. Pessoal, vou dizer que um carro que ele desloca a 20 metros por segundo. Perceba que eu tenho um número, e eu tenho uma unidade acompanhando esse número. Pessoal, isso aqui é uma grandeza física, que ela é derivada da grandeza física fundamental, o comprimento. Nós temos aqui o metro, certo? E nós temos aqui o tempo, o segundo. Então perceba que aqui é 20 metros por segundo. Quer dizer que eu estou andando 20 metros a cada segundo. Ok? Então esse aqui é um tipo de grandeza derivada aqui. E ela não está em quilômetro por hora. Se ela estiver lá em quilômetro por hora, você não está representando ela como no Sistema Internacional de Medidas. Ela tem que estar em metros por segundo. Um exemplo também de uma grandeza derivada é a força. Perceba que, por exemplo, nós temos aqui 50 newtons.
A unidade de medida representada de força é o newtons. Mas da onde que essa unidade em newtons deriva? Ela deriva da seguinte forma. A força, você vai ver lá em dinâmica, que é a massa vezes a aceleração. A massa ela é expressa em quilogramas. A aceleração é em metros por segundo ao quadrado. Então nós temos aqui a unidade newton. Newton é a mesma coisa que quilograma vezes metros por segundo ao quadrado, onde essa unidade é derivada da massa, do comprimento e do tempo. Nós temos aqui que a unidade newton é derivada de 3 unidades fundamentais: o comprimento, a massa e o tempo. Por exemplo, lá no enunciado da questão tem lá, calcule a força resultante de um corpo cuja massa é de 1000 gramas e a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Perceba que o 2 metros por segundo ao quadrado ele está no Sistema Internacional de Medidas. E eu falei 1000 gramas, eu não falei a unidade em quilogramas. Então eu tenho que converter gramas para quilogramas. Eu não posso deixar essa unidade fora do Sistema Internacional de Medidas, porque eu sei que o Newton ele é uma unidade derivada das unidades fundamentais massa, né, que está aqui em quilogramas, e a aceleração, que é a unidade derivada do comprimento e do tempo, porém esse tempo ao quadrado. Mais à frente você vai entender aí, tá bom? Pessoal, e continuando aqui essa ideia de grandeza derivada, vamos aproveitar e vamos falar sobre a diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial. Aqui, pessoal, eu vou trazer só uma visão para vocês do que vem essa diferença entre essas grandezas. Por exemplo, a grandeza escalar é uma grandeza a qual você precisa apenas de uma medida acompanhada com uma unidade. Então, por exemplo, o comprimento. O comprimento ele é uma grandeza escalar. O comprimento, vou dizer aqui que, por exemplo, eu tenho aqui 2 metros. Eu tenho aqui um número acompanhado com uma unidade. Isso aqui, pessoal, é típico de uma grandeza escalar. Você precisa apenas de um número e de uma unidade de medida. Então, por exemplo, aqui, pessoal, uma outra grandeza escalar é a massa. Eu tenho aqui, por exemplo, 70 kg. Perceba que eu estou expressando aqui em unidade do Sistema Internacional de Medidas, ok? Que é o quilogramas. Então, eu tenho 70 kg. Eu tenho um número acompanhando uma unidade. Tá bom? Uma outra grandeza escalar que eu tenho aqui, pessoal, é o tempo. Que eu preciso ter aqui, por exemplo, 2 segundos. Então, 2 segundos também é uma grandeza escalar. Todas essas grandezas fundamentais são grandezas escalares, que eu preciso apenas de ter um número e uma unidade de medida. Então, a grandeza escalar é tranquilo. Qual é a diferença, então, de uma grandeza vetorial? Por exemplo, as grandezas derivadas aqui, como velocidade. Por exemplo, eu tenho aqui um carro, ele corre um trajeto aqui, e ele está numa velocidade aqui de 20 metros por segundo. Perceba que, como na grandeza escalar, eu tenho um número acompanhando uma unidade de medida. Só que, para mim descrever a velocidade, apenas o número e essa unidade não vai descrever o que realmente está acontecendo nessa grandeza. Aqui, pessoal, só esse número com essa unidade não é o suficiente para poder descrever essa grandeza física. Eu preciso saber, pessoal, qual que é a direção. Se ele está indo horizontal, qual que é o sentido? Será que ele está indo para cá? Está indo para a direita? Se ele está indo para a esquerda? Para onde que ele está indo, né? Com essa velocidade. Um outro exemplo aqui de uma grandeza vetorial é a força. Um exemplo aqui. Eu aplico uma força nesse bloquinho aqui, certo? De uma intensidade aqui de 50 newtons. Eu tenho um número e eu tenho uma unidade, ok? Então eu tenho uma grandeza física. Eu apliquei uma força nesse bloco. Porém, é suficiente para descrever o que está acontecendo? Não.
Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, eu desloquei nesse eixo horizontal aqui. Ó. Eu apliquei a força nesse eixo horizontal. Beleza, então agora eu tenho uma direção. Agora eu sei em qual direção eu apliquei essa força. Eu apliquei na horizontal, eu não apliquei na vertical, né? É óbvio, como está mostrando aqui. E mesmo assim ainda não é suficiente para poder descrever aonde eu apliquei, como eu apliquei essa força. Então eu posso aqui também. Então eu posso falar que eu apliquei essa força nesse sentido. Nesse sentido. Eu apliquei da esquerda para a direita, com intensidade de 50 newtons. Então, a grandeza vetorial, eu preciso dizer qual que é a direção e qual que é o sentido. Eu vou apagar aqui, pessoal. Então, pessoal, uma grandeza escalar é uma grandeza a qual eu preciso apenas de um número acompanhado de uma unidade. Então, para mim descrever essa grandeza escalar, eu preciso apenas de um número acompanhado de uma unidade. Na grandeza vetorial, eu preciso desse número acompanhado com a unidade, que eu vou chamar de módulo. E eu preciso também de ter uma direção e um sentido. Pessoal, mais à frente a gente vai trabalhar com vetores e a gente vai entender melhor como funciona essas grandezas vetoriais. Aqui apenas estou dando só uma apanhada aqui de grandezas físicas, ok? Então a diferença é essa, que uma grandeza escalar você não precisa de direção e sentido para poder descrever um fenômeno, apenas a unidade com um número já basta, e a grandeza vetorial você já precisa dizer qual é o sentido e qual é a direção para ser considerado uma grandeza vetorial, tá bom? Então, por exemplo, a massa, o tempo, o comprimento, por exemplo, eu tenho 70 kg, eu não preciso dizer para onde ele está indo, né? Se ele está indo para a direita, se ele está indo para a esquerda, eu não preciso dizer para onde o tempo está indo. Então, basta apenas eu ter o número e a unidade. Diferente de uma velocidade, diferente de um deslocamento, eu estou me deslocando. Para onde eu estou me deslocando? No sentido da esquerda para a direita, né, na direção horizontal, na direção vertical, formando um ângulo com horizontal de 30 graus. Então, a grandeza vetorial necessita que você coloque uma direção e um sentido, ok? Pessoal, voltando aqui, as grandezas que a gente agora vai continuar trabalhando, que são as grandezas principais aqui do nosso curso aqui de Física 1, que são as grandezas massa, comprimento e tempo. Mas por que você representou da seguinte forma, como M maiúsculo, L de comprimento e o T, né, maiúsculo de tempo? Pessoal, mais à frente você vai entender, coloquei aqui de propósito, você vai entender mais à frente em análise dimensional, você vai entender por que eu estou colocando desta forma aqui. A priori deixa aí, tá bom? Vamos lá. Pessoal, a primeira grandeza que a gente vai detalhar um pouquinho mais, que a gente também vai trabalhar com algumas conversões de unidades, é o comprimento. Pessoal, a definição de comprimento no padrão no Sistema Internacional de Medidas, o comprimento ele passou por diversas mudanças ao longo do tempo. E em 1983, a gente definiu um padrão do Sistema Internacional de Medida como sendo que o metro, nosso metro, ele é uma fração de 1 sobre esse número aqui, ó, 299, 792, 458. E esse número aqui, pessoal, é a velocidade da luz. E para representar algo mais simples, algo bastante preciso que é a velocidade da luz, essa velocidade da luz aqui é no vácuo, ok? Eles adotaram como sendo essa fração, que a luz percorre nessa fração de segundos, esse tamanho aqui que a gente chama de metro, tá bom? Pessoal, aqui abaixo nós temos uma tabela de conversão de unidade. E essa tabela de conversão de unidades, perceba que nós temos aqui o metro, aqui no meio, nós temos aqui o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, centímetro
milímetro. Perceba que o metro está aparecendo em todos aqui, nessa tabelinha. E o que aparece, pessoal, em volta desse metro é os prefixos. E esses prefixos, eles têm nome. Então, o prefixo K, ele é o nosso quilômetro. Sim ou não? E esse quilômetro, ele vale quanto? Quanto que vale, por exemplo, 1 quilômetro? Você sabe me dizer quanto que vale 1 quilômetro? 1 quilômetro é mil metros. Concorda comigo? Então, pessoal, esse K aqui ele é a mesma coisa que 1000. Então, K vale 1000 metros. Pessoal, eu tenho aqui o centímetro. E quanto que o centímetro aqui, ó, ele equivale ao metro? O metro, a gente sabe que 1 metro ele tem 100 centímetros. Então, quer dizer que 1 centímetro ele vale isso aqui, ó, 0,01 metros. Concorda comigo? Se eu multiplicar esse 0,01 por 100, eu tenho a unidade em metros. Então, quer dizer que esse Czinho aqui, ó, esse prefixo, ele vale 0,01. E a unidade de comprimento, 1 metro. Então, para cada prefixo que nós temos aqui, eles equivalem a um número, certo? Que a gente vai falar sobre esses prefixos aqui agora. Então, olha só, pessoal. Nessa tabela aqui dos prefixos, nós temos aqui o nome, o símbolo, a potência na base 10 e a casa decimal. Então, nós temos aqui, pessoal, por exemplo, aqui o tera, giga, mega, quilo, hecto, deca, nenhum, deci, centi, mili, micro, nano e pico. Ok. Então, esses prefixos aqui, que são esses símbolos aqui, eles vêm acompanhando com uma unidade. Por exemplo, esse primeiro aqui, o tera. O tera, o símbolo dele é o T maiúsculo. E a potência de base 10 do tera é 10 elevado a 12, que corresponde a esse número aqui, ok? Então você já tem até visto aqui, né? Por exemplo, eu tenho aqui 1 tera, um T maiúsculo, byte. Tem aqui 1 terabyte. Você já ouviu falar desse termo, 1 terabyte? 1 terabyte equivale a esse número aqui grandão de bytes, ok? Então, esse aqui é 1 terabyte. O terabyte a gente utiliza muito aí na computação. E também o gigabyte. O gigabyte, o símbolo dele é o G maiúsculo. A potência de base 10 aqui do gigabyte é o 10 elevado a nona. Então, se eu tenho, por exemplo, 1 gigabyte, eu tenho aqui 1 bilhão, né? 1 bilhão de bytes. 1 gigabyte vale 1 bilhão de bytes. E a gente também tem, utilizando o tera, o giga, o próximo aqui abaixo, que é o mega, talvez você já ouviu falar de megahertz, né? Nós temos a unidade de hertz também, às vezes vem acompanhado com esse número. Eu tenho, por exemplo, aqui 1 megahertz, 1 MHz, que é o hertz, né? Eu tenho aqui 1 megahertz, então eu tenho 1 milhão, esse M aqui representa 1 milhão, eu tenho 1 milhão de hertz. Hertz é a unidade de frequência que a gente utiliza. Eu posso ter terahertz, eu posso ter gigahertz, eu posso ter megahertz. Então, por exemplo, aqui o próximo, quilograma, quilômetro, que é quilômetro, né? Eu tenho quilosegundos, eu posso representar dessa forma também, utilizando o prefixo. Eu tenho aqui, ó, 1 quilômetro, 1000 metros, que eu também posso representar nessa base aqui, ó, essa base de potência. Então, se eu tenho 1 km, eu tenho 1000 metros, que é esse 1000 aqui, né? Eu posso representar ele assim, 10 a terceira metros. Então, a melhor forma da gente representar esses prefixos aqui, pessoal, é na potência de base 10. Então, eu tenho aqui o hecto. O hecto vale quanto? O hecto vale 10 elevado a 2. O deca, que é pelo símbolo, o deca, que é o DA, ele é 10 elevado a 1. Então, se você tem uma potência 10 elevado a 0, você tem aqui na casa decimal o número 1. Então, você não tem nenhuma forma de representar este número em prefixo. Apenas 1. Né? Nós temos aqui o dec é 10 elevado a menos 1, e 10 elevado a menos 1
é 0,1 na casa decimal. Nós temos o centi, que você já ouviu falar, né? Bastante. O centímetro, por exemplo. O centímetro é o quê? É 1 vezes 10 a menos 2, que é o 001. Tem uma vírgula aqui. Ok? Temos aqui o mili, que é o M, representado pelo símbolo M, que é o 10 a menos 3. Nós temos aqui o micro, que é 10 a menos 6. O nano, 10 a menos 9. E o pico, 10 a menos 12. E se eu descer mais aqui, eu tenho o femto, que é 10 a menos 15. Perceba que esses prefixos aqui que eu vou grifar aqui, pessoal, eles são os mais utilizados, que vocês vão mais deparar com eles, que é o nano, o micro, o mili, o centímetro, o decímetro não muito, o quilo, o mega, o giga, são esses prefixos aqui que você vai mais deparar com eles. E é preciso que você saiba esses prefixos. Então, por exemplo, às vezes vai vir lá mais à frente, lá em Física 3, você vai trabalhar na escala de nm. O que é nm, pessoal? nm é nanômetro. Você vai trabalhar, por exemplo, na escala de 10 a menos 9 metros. Você vai trabalhar aqui, pessoal, em nanômetro. Aqui, ó. Nessa escala aqui, ó. 10 a menos 9 metros. Que é uma escala muito próxima do tamanho do átomo. Então, por exemplo, o nanômetro, o nano, né, esse prefixo aqui, o nano, a gente percebe na chamada nanotecnologia. Por quê? Porque essa tecnologia a gente já trabalhando nessa escala decimal. A gente já trabalhando a 10 a menos 9, essa ordem de grandeza aqui. Então, tratando aí de nanômetro. Você também tem, por exemplo, alguns aparelhos de medida chamado micrômetro. O micrômetro, que é um instrumento de medida para medir comprimento, a gente trabalha nessa escala decimal, bem pequena. Pessoal, nós temos também uma unidade de comprimento que a gente utiliza aqui na escala atômica, que é representado por esse A aqui, uma bolinha em cima, certo? E esse aqui, pessoal, é o Angstrom. Ele está na escala de 10 a menos 10. Na ordem de grandeza de 10 a menos 10. Então, às vezes você vai ouvir falar dessa unidade também, é o Angstrom. E você também pode, pessoal, olhar em alguma tabela para poder identificar outros prefixos que talvez não estejam aqui. Apenas por aprendizado é bom você estar olhando outros prefixos aqui.